Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, eu estava muito ansiosa aqui pra gravar esse vídeo, porque sabe quando você tem aquela sensação de que você precisa conversar com alguém sobre um livro, sabe? É essa sensação que eu estou tendo. Aí eu fiz uma enquete lá no Stories, vocês falaram que sim, que gostariam de ver um diário de leitura, então aqui estou eu, finalmente. Eu espero muito que a gente converse aqui nos comentários ou nas redes sociais, enfim, porque tô apaixonada. Então hoje nós vamos falar sobre os primeiros 30% de Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Bom, apesar de ser um diário de leitura e estar meio subentendido, esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá, gente? Então, no vídeo inteiro. Então, se você ainda não leu, corre lá, lê esses 30% e depois volta aqui e a gente conversa. Bom, então essa história começa em Inverness, 1945, uma parte aí da Escócia, tá? E nós vamos conhecer aí a nossa protagonista. Esse livro é em primeira pessoa, então a gente vai saber tudo o que ela pensa. É a Claire, ela é uma inglesa, tá? Ela é britânica e ela está na Escócia com o marido, Frank, para uma segunda lua de mel. Eles resolveram fazer essa segunda lua de mel para se conhecer novamente depois do período que eles passaram longe um do outro na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou numa parte da inteligência ali, de missões, enfim, coisas secretas assim, e ela foi pra frente de batalha mesmo para ser enfermeira e cuidar aí dos feridos da guerra. Então eles ficaram aí todo esse período da Segunda Guerra Mundial separados e agora eles, né, se reencontraram. Só que apesar de ser marido e mulher, como eles se viram poucas vezes durante a guerra, eles se sentem totalmente um estranho, assim, sabe? Não tá tão natural quanto era antes, então eles resolvem ir pra Escócia para uma segunda lua de mel. A Escócia não foi escolhida por acaso, tá, gente? O Frank, ele quer ser agora professor em Oxford e ele adora toda essa parte de história, enfim. E aí ele tá procurando os seus antepassados, então não é à toa que eles resolveram ir pra Escócia. Então eles vão fazer vários passeios em lugares específicos que ele quer conhecer, ele vai conversar com um padre, eu não lembro agora se é padre, o que ele é. E, gente, esses cachorros estão aqui, misericórdia. Então ele vai estar aí conversando com esse religioso e eles vão estar junto buscando aí arquivos e registros dos antepassados do Frank. Em contrapartida, a Claire, ela não é tão fã assim de coisas históricas, porém como ela foi criada por um arqueólogo, que é o tio dela, então ela tem assim um conhecimento de história, geografia e tal, que é uma coisa que vai ajudar bastante ela aqui nessa jornada. Só que ela também tem uma outra coisa que ela gosta, que é a botânica. Na guerra ela aprendeu muito a gostar de botânica, de plantas medicinais, enfim. E a outra coisa também vai auxiliar bastante. Pra quem não sabe, gente, eu tenho um caderninho assim, ó, que eu faço acompanhamento de leitura. Então eu anotei algumas frases aqui, que eu vou querer falar uma delas agora pra vocês, ó. Não há nenhum lugar na Terra com mais magia e superstições antigas influenciando o cotidiano das pessoas do que as terras altas. Eu gosto desse livro porque às vezes você tá lendo alguma coisa e não aconteceu ainda outra, e aquilo que você leu agora vai influenciar naquela, sabe assim? Então tudo isso do Frank procurar os antepassados dele, falar dessas superstições das terras altas, tudo isso tá criando um ambiente para os acontecimentos futuros, e isso acontece durante o livro inteiro e é muito legal, eu estou adorando tudo isso. Antes de continuarmos com os próximos acontecimentos aí do livro, tem um ponto aqui que eu anotei que eu sempre, assim, fico muito chocada. Eu sei que é da época, mas ainda assim eu fico meio surpresa com algumas coisas que são descritas aqui, que eu sei que realmente aconteciam, que é que o machismo sempre tá acompanhando a Claire, não importa se ela tá em 1945, se ela já retornou pro passado, enfim, que a mulher sempre tem que ser recatada, educada, fazer tudo que o marido manda, basicamente, e assim, só estar ali de corpo presente e agradar o marido sempre, e enfim. E ela é uma mulher muito mais à frente, sabe? A Claire sempre se mostra assim muito independente, pra frente, sabe assim, que ela não quer ser submissa, ela não quer ter que ficar obedecendo as pessoas, sabe? Principalmente os homens. Então é engraçado porque isso vai trazer algumas coisas pra ela que, tipo, menina, fica quieta um pouquinho, né? Vamos respeitar aqui, já que não dá pra mudar, não é mesmo? Com as pesquisas, então, que o Frank está realizando, a gente é apresentado a um personagem que se chama Jonathan Randall. Ele é um antepassado, sim, aí da família do Frank. E ele era comandante em Fort William. E eles acham algumas queixas contra esse cara de violência, de abuso, enfim. Só que mesmo assim não tinha nenhum registro de que ele tinha sido punido por aquilo. E aí eles começam a pensar que talvez tinha alguma pessoa influente, né, mais influente que ele, que acobertava tudo isso para que não acontecesse nada com ele. E ele foi capitão lá por 4 anos. Essa é uma informação importante porque é apresentado esse personagem agora e que depois
vai realmente fazer toda a diferença tudo que a gente ficou sabendo agora. Então é mais um ponto que o livro mostrou pra gente algumas coisas pra depois complementar lá na frente, sabe? Em um dos passeios, o Frank então leva a Claire pra um círculo de pedras chamado Craig na Dune. E aí ela resolve voltar nesse mesmo lugar depois pra pegar umas plantas que ela achou interessante. E é aí que acontece todo o X da questão, né, da história, em que ela toca uma das pedras e ela é transportada para 1743. E quem que ela encontra, a primeira pessoa que ela encontra lá em 1743 é o Jonathan Randall, e ele não é nada agradável. E a primeira instância, assim, ela não sabe o que tá acontecendo, porque ele é muito, muito igual ao Frank. Ela acha que é o Frank, mas não é, e depois ela percebe. E aos poucos a mente dela vai, assim, aceitando a ideia de que ela realmente foi transportada no tempo, porque as coisas, todas as roupas eram diferentes, os costumes, as casas, o cheiro também. Então demora um pouquinho, mas ela capta que ela não estava mais em 1945. O Randall acaba não fazendo nada com ela porque ela é salva por um escocês, e aí eles levam ela, e é onde ela vai conhecer então o Jamie. Ele tá no grupo aí desses rebeldes escoceses e tal, só que ele tá super ferido, muito, muito, muito. Ele tá com o ombro deslocado, assim, com o osso meio exposto, sabe? E aí ela vai lá, acaba cuidando dele e tal, e eles levam ela junto para o castelo de Leoch, que é onde vive o clã Mackenzie. Então ela estava aí junto com essa galerinha aí do clã, inclusive o Dougal, que é irmão do Colum, que o Colum é o senhor, né, do clã. E o Dougal, ele é chefe de guerra, então ela estava ali já com um dos chefões ali, né, digamos, do clã Mackenzie. Gente, eu comentei com vocês que a Claire é uma pessoa totalmente pra frente, independente e tal. E mesmo ela sabendo que ela tá em terras, assim, desconhecidas por ela, porque ela tava viajando na Escócia, pessoas que ela não conhece, um costume também que ela só ouviu falar por livros e tal, ela realmente não fica calada quando deveria ficar, não é mesmo? Então às vezes ela libera umas coisas que eu falo, amiga, não fala isso, porque senão eles vão ficar cada vez mais suspeitando dela, porque ela já apareceu do nada, ela fala umas coisas nada a ver, e aí ela libera umas coisas nada a ver ainda, né? Mais nada a ver ainda. E aí quando eles estão passando perto de uma rocha, assim, embaixo, e tem uma rocha em cima, é a Cocknamon Rock, eu acho que é assim que se pronuncia, ela avisa que poderiam ter ingleses lá em cima esperando eles passarem pra fazer uma emboscada. E na verdade o Frank tinha contado isso pra ela, então ela meio que salva os escoceses nessa hora, só que fica ainda mais aquela sensação de, meu Deus, será que ela é uma espiã inglesa? Será que ela é uma bruxa? O que será que ela é? Como que ela sabia? Então eles acabam assim começando a nutrir realmente esse sentimento de que ela é uma espiã e tal. Então com isso todas as pessoas, depois inclusive o Colum, eles vão acabar segurando ela ali no castelo, apesar dela falar que quer voltar pra Inverness. Ela conta uma história totalmente cabulosa. Mesmo assim eles prendem ela ali, não prendem, mas eles seguram ela ali ao máximo. Depois ela vai virar curandeira lá e tal. E por fim realmente vão falar pra ela, olha, a gente vai te segurar aqui porque a gente não sabe o que você é, então até você provar o contrário, né, que você é inocente, você vai ficar aqui. Então ela acaba tendo que aceitar aí que ela vai ficar no castelo. Enquanto isso, ela vai cuidando cada vez mais do Jamie, enfim, vai criando assim, né, uma relação mesmo de amizade com ele, apesar de que logo na primeira noite que ela cuidou dele, eles tiveram assim uma certa atração natural, sabe assim, aquela coisa que bate o santo, sabe assim? Então isso acaba indo cada vez mais sendo nutrido pelos dois. E aí quando ela tá cuidando, né, do Jamie, assim, ela acaba lembrando do Frank, ela chora e tal, e o Jamie, como sempre, um cavalheiro que é, não é mesmo? Ele acaba consolando ela e tal. E tem uma outra frase aqui que eu anotei, uma fala pra vocês, que eu acho ela linda, maravilhosa e é citada várias vezes na série, inclusive. Não precisa ter medo de mim, nem de ninguém aqui, enquanto eu estiver com você. Fala tipo, ai meu Deus, coraçõezinhos para o Jamie, gente, pelo amor de Deus. Apesar de tudo, né, da Claire começar a se familiarizar com as pessoas, as mulheres acabam, assim, entrosando ela mais na conversa, ela tá sendo a curandeira de lá e tudo, mas ela ainda assim, uma parte do cérebro dela ainda tá pensando em fugir, que ela quer sair dali, que ela quer voltar pro Frank, enfim. E aí ela resolve fazer isso na noite que vai acontecer o grande encontro, que homens de todo o clã Mackenzie, eles vão lá no castelo para jurar lealdade ao Colum. Bom, ela arruma todas as coisas dela, né, durante a semana, ela vai dando um jeitinho assim de guardar comida, enfim e tal, e nessa noite ela resolve que ela vai, ó, vazar. Só que tem vários furos aí nesse plano dela, né? Por fim, ela vai até a estrebaria pra pegar o cavalo dela, e aí ela dá de encontro com o Jamie, ele estava escondido ali, dormindo, enfim. Só que aí numa dessa, ele descobre, né, que ela tava querendo fugir e tal, e ele fala, ó, não é uma boa ideia, porque tem vários seguranças a mais aqui, você, né, tá à noite, você não conhece tanto assim o local por aqui e tal, e aí ele acaba convencendo ela a levá-la de volta ao castelo. Só que ele tava se escondendo por um bom motivo. O Jamie, ele é sobrinho do Colum e do Dougal. Então, teoricamente, quando o Colum morresse, ele poderia, né, se tornar o senhor aí do castelo. Só que o Dougal, que é o irmão, estava querendo fazer isso, né? Porque, enfim. Só que é uma história complicada, gente. Só que o Jamie, ele na verdade ele é metade Fraser, depois nós vamos descobrir,
e metade Mackenzie. Só que o Jaime, ele já tem esse juramento aí com os Fraser, que era onde ele morava anteriormente, e ele teve que sair de lá por várias questões, enfim, um outro rolo. Se ele fizesse esse juramento ao Colum, ele se tornaria um Mackenzie e ele teria aí direito a ser o senhor de todas as terras ali quando o Colum morresse. Só que o Dougal não deixaria ele vivo se ele fizesse isso, com certeza, porque o Dougal que queria seguir aí depois no comando. Então o que o Jaime estava fazendo? Ele estava simplesmente se escondendo, porque primeiro, ele não quer fazer esse juramento, só que se ele se recusar a fazer, ele também pode ser morto por todos os homens do clã, e se ele fizer, ele também pode ser morto porque o Dougal vai lá e vai querer matar ele, enfim. Então ele estava se escondendo, só que numa dessa, a Claire aí cortou o barato dele, e ele acaba sendo pego por outros homens aí do clã, e ele vai ter que se apresentar ao Colum. Por fim, então, tudo dá certo, o Jaime vai lá e ele jura lealdade e obediência ao Colum, e aí o Colum acaba aceitando. Então, assim, ele não jurou, ele não é um Mackenzie, mas ele deu a sua palavra de que ele vai ser obediente, de que ele vai ser leal enquanto ele permanecer ali nas terras do clã Mackenzie. Então aí deu tudo certo, mais ou menos, enfim. O Dougal vai ter que fazer uma viagem para coletar impostos, então, da população, das vilas, né? E aí ele vai levar, então, o Jaime, e ele fala que a Claire vai ter que ir junto, mas é claro que ele tá levando ela porque ele quer levá-la até os ingleses pra ele descobrir o que ela é, né? Se ela é uma espiã ou não, enfim. Então também tem aí uma segunda face da moeda. Em uma das noites, depois deles terem coletado, né, durante o dia os impostos, eles vão assim na taberna que tem na cidadezinha, na vilinha e tal, e todo mundo janta, enfim. E o Dougal sempre faz um discurso em gaélico, porque a Claire não entende gaélico, então sempre que eles querem excluí-la da conversa, eles começam a conversar em gaélico, porque ela não entende. E aí ele faz esse discurso e tal, e aí do nada ele rasga a blusa do Jaime e mostra as costas dele toda cheia de cicatrizes, porque ele foi açoitado 2 vezes pelos ingleses. E aí, a princípio, a Claire pensa que ele tá arrecadando dinheiro porque ele quer, sei lá, fazer pegar dinheiro pra ele. Então ele tá arrecadando fundos pra ele mesmo e a bolsa dos impostos vai pro Colum. E ele faz isso mostrando as costas do Jaime pra tipo, olha o que os ingleses fizeram e não sei o que e tal. E o Jaime fica muito bravo porque ele não deixa ninguém ver as costas dele. A única pessoa, né, dali do castelo que viu as costas dele realmente foi a Claire, porque a Claire cuidou dele e ele sempre se sentiu seguro com ela, porque ele nunca sentiu essa coisa de julgamento, sabe, de coisa de dó, enfim. Então eles sempre tiveram uma relação muito fofinha, linda, maravilhosa. Mas enfim, então ele fica muito bravo, porque ele sabe que quando outros homens veem as costas dele, não é a mesma coisa que você saber que você foi açoitado. Ele muda a visão que a pessoa tem sobre você, porque ela viu, sabe, assim, ver é diferente de ficar sabendo de alguma coisa. Então ele fica muito bravo, dá uma tensão, assim, nesse momento. E a Claire fica, tipo, arrecadando dinheiro pra ele, né? Olha que coisa. Ela começa a ter esses pensamentos mirabolantes aí, conforme o que ela tava vendo. Como eu disse, então, com a relação do Jaime com a Claire, nessa viagem também fica cada vez, assim, mais forte essa sensação que a gente tem que o Jaime tá sempre querendo proteger ela, fazer com que ela se sinta bem, apesar dele ser, né, um homem também, então às vezes ele tem aqueles certos momentos, enfim, ele sabe que as coisas, né, como as coisas funcionam, então às vezes ele quer mostrar isso pra ela também, e isso vai fortalecendo cada vez mais, né, o relacionamento que eles têm e tal. Estamos chegando ao fim dos primeiros 30% do livro, que é quando a Claire, então, é levada a uma cidadezinha ali perto pelo Dougal. O Dougal leva ela pra que ela converse, então, com os ingleses. Ela dá de cara com o Randall, ele é violento com ela, assim, ele realmente ataca ela fisicamente. E aí o Dougal realmente percebe que, tipo, ela não é uma espiã inglesa. Ele acaba acreditando nela finalmente. Só que o Randall, quando ele estava fazendo esse interrogatório com a Claire e o Dougal chega, né, pra meio que salvar ela, só que você vai ter que me trazer ela em Fort William amanhã até o entardecer, senão vocês dois vão ser considerados fugitivos, então, da corte. Bom, e o que o Dougal pensa? Ele já tava meio que tramando, né, esses planos. Que então, pro Randall não ter mais direito sobre ela, eles teriam que transformá-la de inglesa para escocesa. E o plano é ela se casar com o Jaime. Bom, gente, então é isso. No próximo diário de leitura a gente vai começar aí na parte 3, capítulo 14. A gente vai ver o que vai dar tudo isso, né? Mas eu só posso dizer que eu estou amando o livro de verdade. Ele não é cansativo, apesar de ser um livro grande. Ele não é cansativo, não tem descrições assim cansativas, narrativas, cenas e tal. Ele tá, assim, fluindo muito bem. Eu tô muito curiosa, assim. Cada vez que eu tenho que parar, eu falo, não, meu Deus, não acredito. Então eu tô gostando bastante, ele é muito gostoso de ler esse livro, então eu super recomendo se vocês ainda não conhecem e tal. Eu não vou comentar muito sobre outros pontos do livro, porque no diário mesmo, pra não ficar muito longo, que já está longo, eu vou comentar mais sobre a história. E depois lá pra frente, na hora que eu for fazer uma resenha, eu comento sobre outros pontos do livro. Que é o que eu também queria falar pra vocês aqui sobre a série. Eu não vou fazer comparativo nos diários de leitura nem nada, mas eu tô anotando bastante coisas assim que eu tô assistindo junto à série, então eu tô anotando bastante coisas diferentes, bastante coisas que eu gostei mais na
série, o que eu gostei mais do livro. Então, se vocês quiserem saber, me deixem aqui nos comentários que mais pra frente aí eu vou fazendo um comparativo livro com a série, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deem um joinha aqui se você gostou, compartilhe com os amigos, com a família, enfim. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Um beijo e tchau!